Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula, continuando o assunto sobre separação de misturas. Então veremos dois tipos de separação hoje, um pouco mais complexos, que é chamado de destilação. Então vamos lá? Então, da destilação, o que seria destilação? Então, através da evaporação e posterior condensação do vapor, é possível separar os componentes de uma mistura. Essa destilação ela se divide em duas partes, a simples e a fracionada. Na verdade, são dois tipos de destilações. Qual que é a diferença entre as duas? Tenha em mente isso já, tá bom? A destilação simples, você não precisa ter controle da temperatura, tá? Você não precisa controlar. Por que não? Porque as substâncias que compõem a mistura, elas têm um valor muito diferenciado de pontos de fusão e ebulição. Então você não precisa controlar. Vamos pegar um exemplo. Você tem água do mar e você quer tirar o sal da água do mar. O que você vai fazer? Evaporar. Só que quando você evapora, que é um método de separação, a água ela vai para a atmosfera e você perde a água. E aí você vai ter o sal, que é justamente assim que eles fazem o sal que você compra no mercado, das salinas. Então ele evapora a água vai para a atmosfera e você coleta o sal. O ponto de fusão e ebulição da água é muito, mas muito menor do que o ponto de fusão e ebulição do sal. Então você não precisa controlar. A água simplesmente vai evaporar, né, pelo aquecimento do sol, por exemplo, você não precisa controlar. Se você coletar este vapor de água e resfriar e torná-lo novamente líquido, esse nome já muda, já não é mais evaporação, ele é chamado de destilação. Então é praticamente são complementares um ao outro, tá? Então evaporação, você tem água com sal, a água evapora e você não mais coleta a água, ela vai vira nuvem e você coleta o sal. Ambos têm pontos de fusão e ebulição muito diferentes. Agora, quando você fala de destilação, é praticamente a mesma coisa. Você pega a água com sal, evapora a água. Só que no lugar de deixar a água ir para a atmosfera, virar nuvem, você coleta essa água e faz com que esse vapor seja resfriado e novamente se torna líquido. E aí você tem a destilação. Então, de um lado, você terá a água purificada, a água destilada ou deionizada, e do outro você vai ter o sal. E aí você consegue separar e não há perda de nada, né? Você consegue coletar as duas substâncias, os dois componentes, a água e o sal separadamente, certo? E a destilação fracionada é quando você precisa controlar a temperatura. Por quê? Porque os pontos de fusão e ebulição das substâncias que estão ali na mistura são muito, muito próximos. Então, se você não controlasse a temperatura, você não iria conseguir separar os componentes, certo? Vamos ver ali mais alguns slides falando sobre isso. Então, essa imagem que você está vendo é para destilação simples, embora a imagem possa também ser usada para destilação fracionada. Então, aqui, ó, nesse primeiro recipiente, por exemplo, eu tenho água e sal. E aí, você vai aquecer, né? Esse vapor de água ó, começa a subir. E aí, o sal, como tem um ponto de ebulição muito alto, esse fogo não consegue evaporar o sal, somente a água. Se a água fosse para a atmosfera, seria o nome evaporação. Só que no caso aqui, ó, você coloca uma tampa. Então essa água ela não vai para a atmosfera. Ela vai vir para esse caninho aqui, ó. E aí chega nessa região que esse equipamento chama-se condensador. Que é condensar? Transformar alguma coisa gasosa em alguma coisa líquida. Lembra lá os nomes das mudanças de estados físicos que nós já vimos? Então, condensação é passagem do gasoso para o líquido. Então, aqui você tem o gasoso, né? E aí passa por um ambiente que tenha água ou alguma coisa fria. Então, geralmente aqui é a água mesmo. Então, aqui entra ó, a água fria e aqui sai a água fria. E aí pode perceber ó, que tem esse caninho aqui dentro. Essa água fria que você está usando não tem contato com o vapor que está sendo produzido. Só que esse vapor começa a se resfriar. Ele vai se resfriando até se tornar líquido e começa a pingar aqui desse lado. E aí desse lado você vai ter a água, né, aqui, ó, a água destilada, certo?
que é água pura, né? Então aqui você vai ter no final do processo a água, né, H2O, de forma pura, certo? E do outro lado, lá do outro lado, você vai ter o sal. Então desse lado vai ficar o sal que estava inicialmente dissolvido na água, certo? Não precisa controlar, como eu disse, a temperatura, porque o sal tem um ponto de fusão e ebulição muito, mas muito maior do que a da água. Então simplesmente você começa a aquecer, ó, liga o fogo e deixa lá que o equipamento faz o trabalho para você. Até tem um termômetro aqui, mas ele não é obrigatório na destilação simples, beleza? Vamos lá para o segundo método então, que seria a destilação fracionada. Perceba que é muito parecido. Olha só essa imagem e olha a anterior, né, que você acabou de visualizar. A diferença é que na destilação fracionada existe essa parte aqui em cima, né, que seria umas bolinhas de vidro que são colocadas aqui, e essa bolinha de vidro ela tem o intuito de controlar a temperatura. Já você vai entender melhor isso, tá? Então aqui você tem a sua mistura, e ela começa a ser aquecida e começa a evaporar. Então o vapor vem aqui, ó, certo? De todas as substâncias, porque a temperatura é muito próxima de fusão, de ebulição e de condensação também, né? E aí acontece o quê? Ela vai entrando em contato com essas regiões aqui, ó. Ela vai encontrando em contato com essas regiões e aí vai sendo controlada a temperatura de resfriamento. E aí cada temperatura que for sendo colocada vai sendo liberada uma substância diferenciada. Então esse vapor ele vai entrar aqui novamente, né? Ó. Então entra o vapor aqui, entra na região do condensador, que é justamente igual ao equipamento anterior. Aí condensa, você pode ver aqui tem água fria, né? Ó, entrada de água fria, saída de água fria. E aí esse vapor que vai começar a ser resfriado, ele começa a ser gotejado aqui, ó. E aí você tem as substâncias. Então chega numa temperatura, você tira uma substância. Chega na outra temperatura, controladamente, você tira outra substância. Aí vai aumentando a temperatura gradativamente, você vai separando as diferentes substâncias. Beleza? A primeira que você consegue coletar são as substâncias que têm temperatura de condensação ou fusão menores. Aí as últimas que você irá coletar serão as temperaturas de fusão e ebulição maiores. Beleza? Então aqui você precisa controlar a temperatura. Então você precisa do termômetro, é necessário o termômetro. Inclusive a palavra fracionada significa aos poucos. Então você vai fazer a destilação aos poucos, né, de forma controlada. Beleza? Vamos ver mais algumas imagens para você entender. Então essa imagem mostra uma grande utilização, não a única, uma grande utilização da destilação fracionada, que é a produção do gás de cozinha, né, da gasolina, da querosene, do óleo diesel, né, do óleo lubrificante, ou mesmo resíduos que formam lá o asfalto que usamos aí para colocar nas ruas, né? Então tudo isso veio através da destilação fracionada do petróleo. Então o petróleo é uma mistura de coisas. Eu começo a esquentar esse petróleo nessa fornalha, também chamado de retorta, né? E aí começo a aquecer, né? O petróleo bruto, ó, ele entra aqui, ele entra na fornalha, começa a ser aquecido, né? Então ele vai andando por aqui, ó, começa a ser aquecido e aí se transforma em vapor. E aí se transformando em vapor, ele começa a subir nessa torre de destilação. E aí essas regiões aqui, ó, é justamente aquelas bolinhas que eu comentei para vocês para controlar a temperatura. Daqui a pouco você vai ver um videozinho que vai ficar mais fácil você entender. E aí você vai resfriando. Então quando eu resfrio esse vapor a 20 graus, sai o gás. Quando eu resfrio esse vapor a 150 graus, que é muito próximo na química, sai a gasolina, aproximadamente aqui, tá? Quando eu resfrio a 200, muito próximo, de 150 para 200 é muito perto, sai o querosene. Quando eu aqueço, eu resfrio até 300, eu vou para o óleo diesel. Eu resfrio por quê? Porque aqui, ó, chega numa temperatura muito alta. E aí eu vou resfriando para novamente ir liberando as substâncias. Aí quando eu resfrio a 370, eu tenho óleo diesel. Quando eu resfrio ali acima de 400, ó,
você tem resíduos como parafina, ceras, piche, asfalto, certo? Então aí teve uma utilização muito importante da destilação fracionada, que é justamente a produção da gasolina, né, do óleo diesel, do gás combustível, do gás que você usa na sua casa, que é o propano e o butano. Tem o metano também produzido, né? Enfim, tem várias coisas. Aqui eu só coloquei alguns exemplos, mas tem muitas coisas que são produzidas através da destilação fracionada, tá? Mais uma imagenzinha para você entender. Então aí mostra justamente a torre de destilação. Então perceba que coloquei no desenho exatamente. Ó. Aqui você vai ter a retorta e aí vai evaporar, né? E aí esse vapor começa a subir nessa torre aqui. E essa torre começa a liberar os diferentes derivados do petróleo. Tranquilo, pessoal? Então espero que você tenha entendido bem a diferença entre eles. Vamos ver mais uma imagenzinha aí. Então essa imagem fala sobre a destilação em si fracionada. O Então vou pedir petróleo para que é você dê uma olhada constituído nesse por uma vídeo. mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas uma sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto, que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Ok, pessoal, então percebeu aí que algumas diferenças, né, entre as temperaturas que eu dei no slide anterior e essa, mas isso é só para você ter uma ideia que há uma diferença sim de temperaturas, tá? Temperaturas menores liberam as substâncias com menos quantidade de carbono, né, com menos carbono, e as temperaturas maiores com uma quantidade maior de carbono. E tudo isso você faz através do controle de temperatura. Então isso aí é um exemplo muito claro da utilização da destilação fracionada.
Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado dessa aula. Estamos nos preparando aí para colocar as próximas no ar. Espero que esteja aprendendo. Qualquer dúvida, né, pode dar um jeito de entrar em contato, né, dar uma ligada ali para mandar uma mensagem, alguma coisa para a coordenação, e nós estamos sempre disponíveis a ajudá-los. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e excelentes estudos. Até a próxima!